Olá pessoal, esse aqui é uma aula de circuitos magnéticos, a segunda aula de circuitos magnéticos. Meu nome é professor José Bezerra Menezes Filho e eu moro aqui no estado da Paraíba. Bem, então como é a continuação da primeira aula, a gente vai dar continuidade falando de fluxo concatenado, indutância e energia. Então, a lei de Faraday é bem conhecida por todos, né? Ela diz que a tensão gerada ela ocorre quando eu vou colocar aqui, fica um pouco melhor. Ela ocorre quando você tem uma variação de um fluxo no tempo, né? Então, se você tem N espiras, cada uma tendo um determinado fluxo φ, você tem um total de N vezes a derivada do fluxo no tempo. Então, você tem que multiplicar pelo N. Então, o fluxo total de uma bobina é o fluxo produzido por uma espira vezes o número de espiras, que é N. Esse fluxo aqui, que se chama lambda, se chama fluxo concatenado do enrolamento, tá bem? Então, lambda é definido como N, que é o número de espiras, vezes o fluxo, que é o fluxo criado individualmente por cada espiras. Ele é medido em Weber ou então Weber espiras. Bem, agora vamos falar de indutância. A indutância ela é uma grandeza relacionada à bobina que mede o quanto você pode obter de fluxo concatenado, lambda, para cada valor de corrente que você aplica na bobina. Então, a relação entre o fluxo que você obtém e a corrente que você coloca na bobina é chamada de indutância. Observe que isso é um parâmetro muito importante, que ele vai dar exatamente o valor do fluxo total que você consegue para cada corrente que você colocar na bobina, tá bem? Então, a indutância L é dada em R, é igual a lambda dividido por I, então, lambda, quem é lambda é N vezes φ. Então, N vezes φ dividido por I é igual a N, que multiplica quem? NI, quem é o fluxo é NI dividido por RT. Então você tem N que multiplica o fluxo, que é NI sobre RT. Então fica NI dividido por RT vezes I. Então se você cortar o I aqui com esse I aqui, multiplicar esse N por esse N, fica N ao quadrado sobre RT. Então veja bem, aqui a gente tem duas equações que definem a indutância. A indutância, essa equação que a gente pode ver como uma definição qualitativa. Ela mostra que se eu tenho uma determinada corrente injetada na bobina, eu vou obter um fluxo que é o produto da corrente pela indutância, tá bom? Então a indutância é igual ao fluxo dividido pela corrente. Então, aí a primeira pergunta de quem está começando a estudar isso é dizer o seguinte: então só existe indutância se existe corrente? Não, a indutância é uma característica do material. Apesar dela ser a relação entre o fluxo e a corrente numericamente igual ao fluxo dividido pela corrente, ela é determinada pelas dimensões e pelas características do material. Que dimensões são essas? Que características são essas? É o N, que é o número de espiras elevado ao quadrado, dividido pela relutância total. Então a relutância total, a gente já viu que depende da permeabilidade magnética da bobina e depende das dimensões da bobina, tá bem? Então, dependendo das dimensões da bobina, você tem uma influência em cima da relutância e também depende do material que você está colocando aqui. E você tem também que contabilizar o número de espiras ao quadrado para obter a bobina. Então aqui está uma imagem de uma bobina, você está colocando uma corrente e está obtendo o fluxo. O fluxo multiplicado pelo número de espiras aqui vai dar o fluxo concatenado. Vamos ver nesse exemplo aqui como é que a gente iria chegar ao valor da indutância que eu consigo com essa bobina. Imagine que eu tenho uma bobina cujo material ferromagnético é formado da forma como está desenhado. Você tem um comprimento do ferro, né? Aqui é tudo ferro e aqui são dois entreferros. A distância desse entreferro aqui é G1, a distância desse entreferro é G2,
Aqui tem uma área 1 e aqui tem uma área 2. E você tem um número de espiras N e você tem uma corrente I. Ora, esse circuito eu posso analisar ele com o equivalente dele. Então, o equivalente para esse circuito aqui, para mim, eu posso montar um circuito magnético dessa forma aqui, igualzinho como eu monto um circuito elétrico. Então, aqui está a força magnetomotriz, que é N vezes I, tá bem? Aqui está a relutância desse primeiro entreferro e aqui está a relutância desse segundo entreferro. Veja, por que eu não estou considerando a relutância do ferro? Porque eu estou considerando que a permeabilidade do ferro aqui é infinita. Então, se a permeabilidade é infinita, então eu não tenho nenhuma relutância no ferro aqui, eu só tenho relutância no entreferro, tá bom? Então, aqui estão as dimensões. Eu coloquei algumas dimensões aqui para a gente começar a analisar esse circuito. Vamos supor que G1, essa distância aqui, seja 1 centímetro, aqui seja 2 centímetros, essa área seja 10 centímetros quadrados, essa outra área aqui seja 4 centímetros quadrados, o número de espiras seja 200 espiras e a corrente seja de 2 amperes. A primeira coisa para a gente trabalhar nesse circuito é a determinação das relutâncias. Eu vou trabalhar com essa relutância e com essa outra relutância. A relutância, qual é a fórmula da relutância? É o comprimento, a primeira relutância, o comprimento que é G1 dividido pela permeabilidade multiplicado pela área. Aqui está o comprimento, veja que aqui foi dado comprimento em 1 centímetro, aí eu tenho que colocar em metro. A área foi dada também em centímetros quadrados, eu estou colocando aqui em metro quadrado. E aqui está o μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, que é o μ0. O resultado disso aqui vai dar 7,95 vezes 10 a sexta ampere-espira por metro. Essa é a relutância desse primeiro ramo aqui, quer dizer, essa é a relutância aqui, desse primeiro entreferro. A relutância do segundo entreferro é calculada da mesma forma. Você tem a distância, G2, dividido por μ0 e A2. Então, G2 está aqui, transformado em metro, 2 centímetros, transformado em metro, 4π vezes 10 a menos 7, que é o μ0, e aqui é o A2, transformado também em metro quadrado, dando esse valor aqui. Observe que agora esse valor aqui é 10 elevado a sétima e aqui é 10 elevado a sexta. Então tem uma distância muito grande entre um e outro aqui. Muito bem, então aqui apenas está repetido. Vamos dizer aqui RT2, muito bem, tá, muito bem. Então, agora, como essas duas relutâncias estão em paralelo, eu posso obter uma relutância total, que é a mesma forma da resistência total, duas resistências em paralelo. Todo mundo deve lembrar que quando eu vou fazer o equivalente a as duas relutâncias, tratando da mesma forma como eu trato na resistência, vai dar o produto dividido pela soma. Então a relutância total é o produto dividido pela soma. Coloca aqui RT1, RT2, a soma dos dois, e dá um valor 6,62. Observe que esse valor aqui é menor do que o menor deles. Então agora, com a relutância total, eu posso colocar agora na fórmula. A força magnetomotriz total, NI, é igual a relutância total vezes o fluxo total. Daqui eu obtenho o fluxo total, que é NI sobre RT. Que é N 200, I é igual a 2, R total é esse valor que eu coloquei aqui. Deu 6,03 vezes 10 a menos 5 Weber. Se eu quiser agora calcular o fluxo Φ1 aqui, ó, eu tenho Φ1 e tenho Φ2. Então, Φ1 vai ser a força magnetomotriz dividido pela relutância RT1. Coloca aqui, a força magnetomotriz é 200 vezes 2, dividido pela relutância RT1, que foi encontrado lá anteriormente.
então dá 5,031 vezes 10 a menos 5. Φ2, a mesma coisa, NI sobre RT2, mesma coisa que dá o valor 1,07 vezes 10, 007 vezes 10 a menos 5 Weber. Observe que se eu somar esses dois aqui, eu vou ter o fluxo total. Somando esse com esse, dá o fluxo total aqui. Muito bem, agora como é que eu calculo a indutância? A indutância é só você pegar o número de espiras ao quadrado e dividir pela relutância total. Onde é que está a relutância total? Esse valor. N ao quadrado dá 200, 200 ao quadrado dá, dividido por R total vai dar 6,04 mili-Ns. Então isso aqui serviu para vocês verem exatamente como calcular a relutância, o fluxo e a indutância de uma bobina. Bem, agora eu quero mostrar a vocês o seguinte. Imagine que eu tenho uma variação da permeabilidade desse material. Então eu vou querer fazer vários testes. Eu vou modificando esse material de modo a modificar a permeabilidade dele. Até que ponto eu vou ter um aumento da minha indutância? Como é que vai variar a minha indutância se eu aumento, se eu modifico o material para aumentar a permeabilidade dele? Então vamos fazer um teste aqui. Eu aumentando essa permeabilidade, começa de 100 e termina em 100 mil, tá bom? Vamos ver qual é o que a gente tem. LC é o comprimento do ferro aqui, AG é a área do entreferro, G é o comprimento do entreferro e N é igual ao número de espiras. Para isso vamos colocar um script aqui do Scilab. Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou colocar, primeiro vou definir o μ0, que é 4π vezes 10 a menos 7, ó. Tá vendo? 4π vezes 10 a menos 7. Aqui está a área. Eu esqueci de dizer que eu estou colocando a mesma área, AC igual a G. 9 vezes 10 a menos 4, 9 vezes 10 a menos 4. O G é 5 vezes 10 a menos 4. O comprimento do ferro é 0,3. O número de espiras é 500. Portanto, eu já posso calcular qual é a relutância do entreferro, que é RG, que é igual a G, que é o comprimento do entreferro, dividido por μ0 vezes AG. Isso aqui está fixo. Agora, o que eu preciso calcular é a relutância do ferro, porque eu estou variando a permeabilidade do ferro. Então, só o que vai variar é a relutância do ferro. Então, vamos fazer esse loopzinho aqui, começando com N igual a 1 até 101. Então, eu defino que a permeabilidade do ferro é igual a 100. Começa com 100, ó, se N for igual a 1, isso aqui vai para 0. Então, todo esse fator aqui vai para 0. E aí, MUR de 1 vai ser igual a 100. Comecei com 100. Até que ele fica 101. 101 menos 1 vai dar igual a 100. 100 dividido por 100 dá 1. 1 multiplicado por esse valor aqui. Esse daqui vai ficar menos 100, mais 100, corta esse mais 100 com esse menos 100 e fica 100 mil. Então, o último número, MUR de 101, vai ser igual a 100 mil, tá bom? Então, eu vou fazer esse loop, começando com 100 e terminando com 100 mil. Daqui eu calculo quanto é o RC, a relutância do ferro, que é LC dividido por a permeabilidade relativa, ó, veja que eu comecei com 100 e terminei com 100 mil, permeabilidade magnética do ar, vezes a área do ferro, que é a mesma do entreferro. Com esse valor aqui, eu ainda tenho que somar com a relutância do entreferro, para dar uma relutância total. Com essa relutância total, eu encontro a indutância, que é N ao quadrado sobre a relutância total. E aqui termina o loop. Mando plotar o MUR em relação a L, né, com preto, e veja que eu estou colocando no eixo X a permeabilidade relativa, no eixo Y a indutância e colocando com letra com preto, né? Aqui está apenas o labelzinho do X e o labelzinho do Y, tá bem?
Então vamos ver aqui, vamos chamar o nosso Scilab, eu já tinha colocado, vamos ver aqui, muito bem, vamos executar o Scilab e aqui está, muito bem. Veja que o que é que eu tenho aqui, o que é que a gente tem, aqui está a indutância e aqui está a permeabilidade. Eu tive um aumento grande na indutância à medida que eu estou aumentando a permeabilidade, mas chegou um momento, um determinado valor, que mesmo que eu aumente muito a permeabilidade do ferro, a indutância vai se manter praticamente constante. Quer dizer, houve uma saturação do valor da indutância. Tá bom? Então isso mostra que eu não posso aumentar indefinidamente o valor da indutância apenas aumentando a permeabilidade do ferro. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Eu agradeço mais essa oportunidade de ter assistido o vídeo. Muito obrigado.